Eu nunca pensei que eu fosse gravar um vídeo com esse tema. E hoje eu tô aqui literalmente abrindo a minha vida num canal, contando pras pessoas as experiências da minha vida, reagindo a coisas junto com elas e criando uma comunidade de apoio que eu nunca imaginei que eu estaria. E isso tem sido tão gratificante. Eu quero me sentir mais próxima de vocês, então eu acho que fazer vídeos com esses temas assim, tipo, da gente conversando, eu falando muito sobre as minhas experiências, seja bem legal e talvez possa ajudar você também de alguma forma. Talvez você se identifique com alguma coisa que eu fale e você se sinta acolhido. E essa é uma das principais intenções desse canal. Olá, eu sou a Yulia, seja muito bem-vinda ao meu canal e se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve, curte, deixa um like pra poder me ajudar. E vamos logo ao vídeo. Como eu tava falando, eu nunca pensei que eu fosse gravar um vídeo sobre isso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que estava cercada de amigos. E muitas vezes amigos que não eram tão amigos assim, mas eu precisava da companhia de pessoas porque eu não queria estar sozinha e lidar com coisas que eu tinha que lidar quando eu tava sozinha. O que eu sempre fiz foi sempre estar na casa de alguém, sempre estar fazendo alguma coisa com alguém, sempre estar conversando com alguém, nunca ficar sozinha e pensar. Bom, em primeiro lugar, tinha a questão da minha transição, que era algo que tava passando pela minha cabeça e eu não queria lidar com aquilo, eu tinha muito medo. E ao mesmo tempo tinha a questão toda da minha identidade, da minha autoestima. Eu era uma pessoa muito infeliz com quem eu era. Eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa muito depressiva, por questões da minha infância também que eu passei. Isso tudo foi uma grande soma pra que eu me tornasse uma pessoa muito complexada e que a todo momento precisasse de alguém pra poder me validar, porque eu não conseguia fazer isso sozinha. Isso fez com que eu tivesse amigos que não eram tão amigos assim, como eu tava falando. Pessoas que entraram na minha vida e que me levaram pra caminhos que foram muito legais. Conhecer pessoas que não eram tão boas e que eu precisava manter elas por perto, porque eu não queria lidar com a solidão, principalmente. Quando a gente não se conhece, a gente engole muita merda. Eu sempre fui o tipo de pessoa também que tinha amigos que falavam coisas ruins ou que agiam de maneiras que eu não me sentia confortável. E aí eu simplesmente engolia aquelas situações, aquelas falas, aquelas coisas simplesmente pra continuar tendo aquela pessoa, pra não perder ela, porque eu não queria estar sozinha. Quando você aprende a se amar, você começa a tomar atitudes completamente diferentes com relação a isso, porque se torna uma questão muito de você se conhecer, saber dos seus limites, saber daquilo que você merece ou não, se amar e se respeitar, principalmente respeitar os seus limites com relação às coisas, e foi algo que eu demorei um tempo pra aprender, mas posso dizer que nesses últimos 3 anos da minha vida foi um momento de muita autodescoberta, de perda de medo, inclusive com relação a ser quem eu sou. Já passei por muitas decepções com amigos e isso tudo poderia ter sido evitado com uma única coisa chamada amor próprio. Então se você tá vendo esse vídeo aqui, saiba que sim, é possível que você conseguir amor próprio. E eu sou a maior prova disso, porque eu era a pessoa que não tinha nenhum por cento de amor próprio. Desde criança, a minha autoestima sempre foi minada por outras pessoas, de eu não me sentir bonito o suficiente, inteligente o suficiente, legal o suficiente. Isso faz com que você se aproxime de pessoas que talvez não sejam tão positivas e legais na sua vida, que não vão te trazer coisas legais. O meu ciclo de amizades foi completamente decepcionante, eu posso dizer. Então se você é o tipo de pessoa que, assim como eu, não conhecia os seus próprios limites, não se respeitava e não se amava porque não tinha uma autoestima boa, eu tenho um conselho pra te dar: para agora, enquanto ainda é tempo. Se manter cercado de pessoas nunca vai resolver o problema de você não se sentir boa o suficiente, você precisa estar naquela situação merda porque é isso que você merece. Não é bem assim. Gente, me desculpa se estiver soando, tá muito calor aqui hoje, tá quase 31 graus. O que me acordou pra vida e percebi que eu tava cercado de amizades merda foi quando eu passei por uma situação muito complicada. Eu acabei indo pra outro estado, uma oportunidade legal, etc. A convite de uma pessoa que era supostamente amiga, que disse que iria me ajudar a sair dessa situação ruim que eu estava com os meus pais e poder fazer a minha transição e tudo mais, etc. E essa pessoa disse que me ajudaria. Então eu acabei largando um emprego aqui. Um emprego que na época era até bom. Um emprego que estava me mantendo financeiramente. Eu abri mão disso por uma promessa que foi um tanto interessante naquele momento, era algo que eu queria muito e eu sabia que sozinho eu não iria conseguir fazer aquilo, eu precisava do apoio de alguém que pudesse me dar uma força, pelo menos por um tempo, até o momento em que eu tivesse capacidade e estrutura suficiente pra seguir dali sozinha. E aí eu acabei indo pra lá e foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu me fudi tanto. Eu gastei uma fortuna indo pra lá. É um pouco difícil pra mim falar sobre isso, até porque eu sei que muitas pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, como ela é burra porque ela fez isso, e tem essa questão toda desse julgamento, mas eu acho que talvez ninguém vai entender porque ninguém estava no meu lugar. Eu fui, eu acreditei, eu confiei na pessoa. Meio que foi a última vez que eu realmente confiei em alguém. E aí eu percebi que não dava pra manter aquele círculo de amizades que eu tinha. Literalmente, depois de um mês, a pessoa virou as costas pra mim e disse: eu estou voltando pra São Paulo. E naquela situação que eu tava, eu teria que pagar um aluguel, eu teria que me virar com comida, num estado onde eu não conhecia ninguém, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Então eu entrei numa situação que eu falei: meu Deus, onde eu parei? Pra mim era como se eu tivesse dado vários passos pra frente e tivesse que de repente voltar 10 mil. Eu havia chegado lá
lá, eu estava lá, mas eu teria que abrir mão de tudo aquilo porque eu não iria conseguir me manter. Chegou um momento em que eu tava sem ter o que comer em casa. Passei por um mês comendo um miojo por dia. Era horrível às vezes chegar no trabalho e o meu estômago tá roncando de fome e não poder falar pra ninguém que eu estava passando fome porque eu não queria que as pessoas soubessem. Só que aquela situação foi meio que consumindo a minha cabeça, porque além de eu estar no emprego merda, porque sim, eu acabei entrando numa empresa que era uma empresa muito negativa, fui meio que perseguida por uma das analistas que trabalhava comigo e tava passando por essa situação merda de ter confiado em alguém, ter me fudido, tava passando fome. Eu literalmente confiei em uma pessoa que foi muito filha da puta comigo. Eu não posso confiar mais em ninguém. Tipo, não que eu não possa confiar em alguém, hoje eu posso criar um vínculo, posso construir uma confiança em alguém muito mais delicadamente complexa de analisar com critério e ver se aquilo realmente vale a pena e vai ser bom para mim, mas não é como eu fazia antes. Comecei a perceber que havia muita maldade nas pessoas e que eu não podia ser simplesmente fofa e amável o tempo inteiro porque eu ia continuar me fudendo muito na vida. Eu literalmente cortei contato com todas as pessoas que eu conhecia, decidi voltar para casa dos meus pais sabendo que eu iria passar por um monte de merda, tomando a decisão de fazer a transição, etc, e de seguir por um outro caminho. Os meus pais esperavam que eu fosse trabalhar como qualquer outra pessoa trabalharia, iria pra um mercado, um shopping, etc. Até hoje eles têm esse pensamento, então pra eles o que eu faço aqui na internet não é um trabalho. Pra eles é como se fosse, tipo, estar sendo vagabunda. Eles não entendem, eles não veem, tipo, um futuro nisso. Embora a gente saiba hoje em dia que os criadores de conteúdos é uma das áreas que a pessoa, tipo, ganha muito mais dinheiro do que você estivesse trabalhando de CLT ou estivesse trabalhando no shopping, etc. E se fudendo menos também, né? Vamos falar bem essa palavra porque você vai se fuder menos. É um pouco mais difícil de conseguir, sim. Mas a longo prazo vale muito mais a pena e é o que eu quero. Eu quero um pouco de conforto, porra, depois de todas as merdas que eu passei. Na mão de amigos, na mão de família, na mão de trabalhos merda que eu tive. Inclusive, vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu percebi que eu precisava me valorizar. Porque eu tava me valorizando um total de 0% esse tempo inteiro. Eu tava aceitando qualquer emprego que tinha, simplesmente porque eu precisava trabalhar e mostrar pra minha família que eu conseguia fazer isso pra que eles se sentissem bem. Sendo que, na verdade, eu não estava bem, eu não estava me sentindo bem naquilo. Eu estava trabalhando forçada, a minha sanidade mental tava sendo destruída porque os empregos que eu trabalhava eram tóxicos, merda. Tinha que lidar com um monte de pessoa idiota, recebia uma merda de salário, chegava em casa cansada, minha mente não estava bem. Tinha um problema da minha transição e tinha um monte de amigo merda ao meu redor que só aparecia simplesmente quando eu podia oferecer alguma coisa e quando eu estava precisando realmente de um apoio ou de alguém que pudesse segurar na minha mão e falar: você consegue, eu vou com você por esse caminho. Eu não tinha essa pessoa. A gente aprende nesses momentos o amor próprio. Eu lembro que naquele mês em que eu não tinha nada pra comer, eu comecei a simplesmente lavar mais o meu rosto, me olhar mais no espelho e falar: nossa, até que eu não sou tão feia como eu pensava. Comecei a me olhar de uma maneira diferente. Comecei a me dar o valor que eu não dava. E que por conta disso as outras pessoas me olhavam e achavam que eu não tinha valor algum. Porque eu mesma não me dava. Daquele dia eu comecei a me dar valor. Comecei a me olhar e pensar: e se eu fizer diferente dessa vez? E se eu me colocar em primeiro lugar? Que era algo que eu não estava fazendo aquele tempo todo. E depois daquilo eu nunca mais consegui desapegar dessa sensação de amar estar comigo. Amar estar sozinha e lidar com os meus demônios. Quando a gente aprende os nossos limites. Quando a gente aprende a se amar. Começa a entender realmente o que é a amizade. Foi isso que fez com que eu abrisse mão de muitas pessoas, porque eu não tinha uma amizade de verdade com elas. Eu aprendi o que é amizade no pior momento da minha vida, mas hoje eu sei que a partir de hoje os amigos que eu fizer serão amigos de verdade. E é por isso que eu tenho muito orgulho de falar que eu não tenho amigos. Como diz a Melanie Martinez, eu não quero amigos de lancheira, eu não quero pessoas pra sentar comigo somente na merenda. Eu quero amigos de verdade, eu quero pessoas intensas, que vão estar dispostas a me entender, a ter conversas profundas, a não serem pessoas rasas, principalmente porque eu tive que lidar com muitas pessoas rasas. Mas eu acho que essa é uma das coisas que a vida adulta proporciona pra gente. Ela traz uma ideia completamente diferente sobre amizade, sobre você. Cara, se você tá passando por esse tipo de situação, de você tá cercada de um monte de pessoas merdas, de você tá aceitando ser tratada feito lixo, simplesmente porque você não se ama, para. Não faça isso com você. Você é linda e maravilhosa e você merece amor e respeito. Se as outras pessoas não te dão isso, foda-se as outras pessoas. Faça que nem eu. Eu simplesmente ignoro e sigo em frente. Mas se dê o amor e o respeito que você merece, isso tem que começar vindo de você. Se valorize, se ame, respeite seus limites. Estou me sentindo muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco desse processo e quero trazer mais vídeos nesse estilo. Se você gostou, deixe um like e um comentário para poder me ajudar, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!